Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto profético de Joel 2, 1 a 11. Essa é a primeira das 4 partes em que dividimos o capítulo 2 do livro, o capítulo que vai nos mostrar tanto a dureza do castigo do Senhor, como a sua promessa de restauração àqueles que, arrependidos, voltam a Ele. É importante lembrarmos que esse castigo divino viria contra o povo, pois toda a nação estava sendo condenada. No contexto político nacional, Judá passava por um período de reconstrução, de renovação espiritual logo depois do reinado da má rainha Atália. Essa rainha usurpou o reino que pertencia à linhagem da casa de Davi. Essa renovação teve ocasião quando Joiada, o sumo sacerdote responsável pela vida de Israel, pela vida de Judá, ele inicia uma restauração, tirando todo o mau efeito que Atália tinha causado ao reino de Judá. Esse velho sacerdote temente a Deus contribuiu e até fomentou a morte da rainha usurpadora do trono. Ela era avó de Joás. Joás foi reconhecido como rei quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Imagina só, um rei de 6 anos de idade. Mas, depois da maturidade, ele reinou em Judá durante 40 anos. Você pode confirmar isso lá em 2 Reis, capítulo 12. Durante esse período do 9º século a.C., não havia proeminência de nenhum grande império. Entretanto, deve-se reconhecer que Judá não vivia em paz. Os inimigos mais próximos do seu território sempre estavam contrários à nação. Por exemplo, Tiro, Sidom, Filistia, Edom, Egito, eram inimigos constantes que, sob a permissão de Deus, se levantavam contra Judá para colocá-lo em dificuldades. Agora, essas dificuldades, bem como a grande devastação que seria provocada pela praga dos gafanhotos, era uma maneira de Deus chamar a atenção do povo para o arrependimento e para uma conversão verdadeira, para uma volta à verdadeira adoração. Diante desse quadro, então, temos que perceber os métodos divinos de chamar a nossa atenção. Deus tem métodos maravilhosos e não compreensíveis a nós em muitas ocasiões, mas o que Ele quer é nos chamar a atenção para nos ver caminhando ao seu lado, sob a sua liderança. Porque Deus nos ama e quer a nossa companhia, Ele usa todos os recursos, inclusive os mais duros e amargos recursos para nos disciplinar, para nos fazer olhar de novo para Ele, para voltarmos a Ele em arrependimento. O título, então, para esse texto pode ser visto nessa frase: quem poderá suportar o dia do Senhor? Eu repito, é uma pergunta. Quem poderá suportar o dia do Senhor? É uma pequena frase que sai do próprio texto de Joel 2, 1 a 11. É importante percebermos então que o profeta Joel compara mais uma vez o dia do Senhor com a destruição causada pelos gafanhotos, que é descrito por ele como um grande povo, um numeroso povo. Certo autor disse o seguinte: a quantidade desses insetos é incrível para todos que não viram pessoalmente seu espantoso número. Toda a terra é coberta por eles num espaço de dezenas de quilômetros. O barulho que fazem ao devorarem folhas e ervas pode ser ouvido a grande distância. Se parece, na verdade, ao deslocamento de um grande exército. Onde quer que as miríades de gafanhotos se espalham, o verdor dos campos desaparece. Árvores e plantas desfolhadas, reduzidas a galhos e troncos desnudos, proporcionam então um cenário de inverno seguido imediatamente a um cenário verde e abundante de primavera. Quando eles atacam, tudo vira inverno, tudo vira seca. Quando as nuvens de gafanhotos levantam voo, passando por qualquer obstáculo, pode-se dizer quase que literalmente que o céu se escurece.
essa terrível disciplina cairia sobre o povo porque, embora o período de adoração a Baal tivesse terminado com a renovação promovida por Jeú em 841 a.C. e pela renovação promovida por Joiada em 835 a.C., a vida de santidade e verdadeira adoração ao Senhor não tinham se estabelecido por completo por toda a nação judaica. Pelo contrário, o que se constatava era um espírito de indiferença, de monotonia e até uma enfadonha rotina. Tal espírito de mornidão revelou-se claramente na incompleta restauração do templo, aproximadamente em 813 a.C., no 23º ano do rei Joás. Com essas falhas, com esses desinteresses claros e visíveis, com essa vida dupla, Deus, sem dúvida, não se agradava. E aquilo que ele via e sentia do povo, dos líderes civis e dos líderes religiosos, não trazia nenhuma satisfação ao Senhor. E é bem provável que essas falhas fossem uma das razões dos julgamentos do Senhor através da praga dos gafanhotos. Esse julgamento de Joel, ele o denominou de o dia do Senhor. E o princípio, então, que o texto nos dá como um desafio é: sem a misericórdia de Deus, ninguém poderá suportar o dia do Senhor. Sem a misericórdia de Deus, ninguém poderá suportar o dia do Senhor. E nesse texto, nós encontramos 3 razões pelas quais não é possível suportar o dia do Senhor. Muito bem, vamos a elas. A primeira razão é porque esse dia é um dia de medo. Versículos 1 a 3 do capítulo 2, eu leio para você. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desce o tempo antigo como nunca houve. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador. Atrás dele vai chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, a terra é como um deserto assolado. Nada lhe escapa. Querido amigo, podemos dizer que esse dia é um dia de medo quando lembramos que no capítulo 1, a atenção descrita pelo profeta focaliza a destruição causada pela praga dos gafanhotos, as perdas e o sofrimento ocasionado pela dura provação experimentado por toda a população. Nesse texto se descreve a praga propriamente dita. Veja bem, se descreve os insetos. Aqueles que nos ouvem e todos que trabalham na agricultura, por certo, conhecem os 4 estágios desse inseto que Deus usou para disciplinar e chamar a atenção do povo, conforme vimos no verso 4 do primeiro capítulo. Conforme a Bíblia, o primeiro estágio é o da lagarta, cuja ideia é a do roedor. Esse é o estágio do verme que acabou de sair do ovo e ainda não tem asas. O segundo estágio é o do gafanhoto, que descreve o enxame. O inseto ainda está na primeira pele. Esse termo é usado para se referir aos insetos sem patas ou asas. O terceiro estágio é o da locusta, cujo significado é devorador. Nesse estágio, o inseto perde a sua primeira pele e desenvolve pequenas asas para que possa saltar um pouco, mas ainda não voar. O quarto estágio é o último estágio, é o estágio do pulgão, que significa o destruidor. Aqui, o inseto está totalmente desenvolvido, com asas e patas longas. Nesse estágio, ele é capaz de devorar tudo o que estiver à sua frente. Quando se medita nessa descrição tão detalhada, certamente o medo está presente.
Então, os judeus nos tempos de Joel, por serem um povo agropastoril, certamente conheciam esses estágios e ficaram completamente temerosos diante dessa ameaça devastadora. Nesse texto, querido amigo, Joel descreve essa praga de insetos com a imagem de um grande exército humano. Eles deveriam enfrentar exatamente esse exército, os judeus. O profeta faz uso de várias metáforas para apresentar a destruição mortal que esses insetos causariam sobre a nação, destruindo todos os recursos naturais. E o mais interessante é observar como o profeta estabelece o fato de que esses insetos se movem e atuam sozinhos? Não, sob a direção expressa do Senhor, como nós poderemos constatar no versículo 11. Sem dúvida, um dos principais problemas hermenêuticos, um dos principais problemas de interpretação desses versos é definirmos se a descrição de Joel se refere a um exército de insetos ou a sua descrição se refere a um exército humano. O problema parece residir na utilização do tempo futuro. Está vindo na frase, porque o dia do Senhor já vem, isso é, está vindo, já está próximo. A solução pode estar no meio termo. Joel descreve o exército de gafanhotos em termos de um exército humano. Porém, ele deixa entreaberta a ideia daquilo que seria terrível e devastador se Deus permitisse o ataque de um exército humano. A praga é somente uma pequena prova do que poderia acontecer no futuro, e como sabemos, infelizmente, isso de fato aconteceu nas invasões assíria e babilônica. Os primeiros versos dessa sessão, então, constituem um chamado da parte de Deus para que os sacerdotes convoquem toda a nação para um período de lamento nacional diante dos acontecimentos. Tocai a trombeta em Sião. Essa frase deve ser entendida como o soar de um alarme. A corneta ou trombeta era um chifre de carneiro. No hebraico, shofar. Os sacerdotes as utilizavam para convocar o povo hebreu à adoração. Esse toque da trombeta era utilizada também em diversas situações para anunciar um perigo iminente, para anunciar um ataque de inimigos. Provavelmente aqui se refere ao lamento diante do ataque iminente. Sião, meu santo monte! Toquem em Sião, meu santo monte! Isso se refere a Jerusalém, lugar onde se encontrava o templo e onde o povo se reunia para adorar a Deus, e nesse caso, para pedir perdão a Deus. O dia do Senhor, aqui então, tem uma conotação de um dia de juízo, de castigo. E a sua descrição se encontra no verso 2. Mesmo que a figura refira-se à escuridão e à densa neblina ocasionada pela praga dos gafanhotos. O profeta pode estar refletindo naquilo que o povo já experimentara e o que poderia experimentar. O impacto cairá indelevelmente e ficará marcado indelevelmente na história do povo. No verso 3, o fogo devorador e a chama que abrasa contém um sentido de juízo e destruição. É um quadro retrospectivo daquilo que é provocado pela praga dos gafanhotos. O contraste entre o jardim do Éden e o deserto agrega um tom ainda mais desastroso de desolação e abandono e destaca de maneira dramática todas as perdas sofridas por causa da tremenda devastação ocasionada pela praga. Por acaso a comparação envolve um sentimento de castigo e perda de algo bom e perfeito? Não, de jeito nenhum. Veja bem, Adão perdeu o privilégio de viver no jardim do Éden por causa do seu pecado e rebeldia. Deus o fez sair dali para que lavrasse a terra e obtivesse dela o seu sustento diário. O povo de Israel, o povo de Judá, tinha perdido as bênçãos e certos privilégios devido a esse castigo divino. Diante desse quadro, então, escuridão, negridão, fogo, chamas e estrondos, qualquer povo tremeria e todos os rostos ficariam pálidos de medo. Qual será o seu sentimento? De medo, de pavor, de tremor ou de coragem, confiança e alegria? Reflita sobre isso. A segunda razão é porque esse dia é um dia de destruição, versículos 4 a 9.
A sua aparência é como de cavalos, como de cavaleiros, assim eles correm, estrondeando como carros, eles vêm saltando por cima dos muros, crepitando como chamas de fogo. Diante deles temem os povos, correm como valentes. São frases que descrevem essa invasão grande dos gafanhotos. O que temos descrito nesses versos é algo impressionante. O profeta Joel descreve a ordem desse poderoso exército divino. Nada escapa ao seu furor, pois correm como cavaleiros. Passam por cima dos montes, como homens de guerra, assaltam as cidades. E os céus se abalam diante de tão poderosa tropa. O ataque dos insetos se descreve como um exército montado a cavalo. Nada o detém, nada escapa ao seu poder destruidor, como o crepitar das chamas do fogo que consomem quilômetros e quilômetros de plantação. Assim, esse exército de gafanhotos é descrito na sua ação devastadora. E Joel vai a tal ponto na sua descrição que nos faz vê-los até figuradamente como um exército bem treinado, onde cada um sabe agir corretamente sem prejudicar os seus parceiros de ataque. Sua formação pode ser comparada a um exército de milhares de homens, todos preparados para a guerra, um exército invencível. A pergunta é, estamos preparados para enfrentar esse terrível julgamento do Senhor? A terceira razão pela qual devemos clamar ao Senhor é porque esse dia é um dia de enfrentamento com o próprio Senhor. Versículos 10 e 11, e eu leio esses versículos para você. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Por quê? Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? O medo e a destruição são causados pelo próprio Senhor, que é quem comanda esse exército. Ninguém o pode suportar. Seu movimento faz com que a terra pareça tremer, e quando levantam voo, se estremecem os céus, obscurecendo todo o ambiente. Na verdade, querido amigo, o quadro é realmente impressionante e até ameaçador. A nota de juízo divino por meio da praga dos gafanhotos se encerra estabelecendo um fato importante. Veja bem, é Deus quem tem enviado todo esse juízo. Veja o versículo 11. A expressão seu exército refere-se aos insetos que executam a sua palavra, a palavra do Senhor, e executam o seu juízo, o juízo do Senhor. Essa verdade nos mostra que as forças naturais são usadas pelo Senhor para realizar a sua vontade. Um juízo desse nível, então, ele é inevitável e insuportável. Quem o poderá suportar? Ao concluirmos a nossa reflexão, temos que perceber que Deus, em sua soberania, tem permitido que tudo isso tivesse ocorrido e permitirá que no futuro tudo isso volte a acontecer, logicamente com maior intensidade, diante da volta do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para nos chamar a atenção. Para isso, você deve estar preparado e deve avisar a todos que convivem com você a que também se preparem para enfrentar esse dia glorioso para alguns, para aqueles que servem ao Senhor, e triste para outros, para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Minha oração é que Deus te abençoe e que Ele mesmo te ajude a se preparar para enfrentar esse grande e maravilhoso dia do Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.